Olá! O Brasil se encontra novamente num colapso institucional e agora a população decidiu que quer acabar com a corrupção. Lamentavelmente, sempre olhando na direção errada e encontrando salvadores da pátria. Aconteceu com o Collor Mello, o caçador de Marajás. Esqueceram-se, no entanto, que já havia um Congresso contaminado e corrupto. Collor, desta forma, foi deposto pelo mesmo Congresso que no primeiro momento o apoiou. Sinalizam com o Bolsonaro achando que ele fará o mesmo. Não fará. E o meu vídeo de hoje é sobre a questão do cerne e do âmbito da corrupção, que são os partidos e, por sua vez, os políticos que estão aí nas casas legisladoras. Formar um partido é muito fácil. Basta estar adequado às legislações do Brasil, juntar um grupo de pessoas, elaborar um estatuto, que pode ser inclusive do copia e cola da internet, constituir advogados, fazer uma diretoria, obedecer os trâmites e pronto, já está feito um partido. Deste partido feito, participar então para as filiações. As filiações são, na verdade, para dar poder de força a este partido que foi formado, onde as pessoas que vêm a se filiar vão se filiar muitas vezes porque alguém que está nessa diretoria é um amigo ou conhecido do município, merece o crédito, e até mesmo por pessoas que, de certa forma, acreditam na ideologia deste partido, que vai defender isso, aquilo, outro, e na verdade todos dizem a mesma coisa. Com esse cenário, o partido, uma vez que cresça, faça toda a contextualização para ser em nível nacional, atingir números de filiados, vai passar a usufruir do fundo partidário. O problema começa ali na base, que você já deve estar entendendo. Esses filiados no município ou nos municípios, nos estados, jamais vão tomar parte das decisões do partido, porque eles não serão informados, deveriam ter curso de formação política, deveriam participar das reuniões, das decisões do partido, das bandeiras que o partido diz levantar, mas isto não acontece. Por isso, muita desilusão com a política por parte dos cidadãos comuns que não entendem deste processo. Mas para quem está formando o partido, sabe muito bem aonde quer chegar e por que quer chegar. Porque quando ele tem um número X de filiados, a exemplo, no município, se esse partido tem 400, 500 ou 1000, não importa o número de filiados, seja um volume de pessoas que estão filiadas, porque esses filiados, os seus nomes passam a constar no TSE, como filiado. Se você é filiado de um partido, basta acessar o site do TSE e você vai se ver filiado num partido se você não se desligou deste. Muito bem, com isso, este partido ele vai se associar, se coligar com os partidos, vai escolher um partido que vai ter um candidato a prefeito, caso este não tenha um nome para prefeito, mas ele virá com uma nominata de vereadores, de 1, 3 a 9, dependendo, e aí vem as coligações, onde vão formar 9, 18, 27, 36 e assim por diante. E todos esses candidatos a vereador, por esses partidos que vão se juntar com aquele que tem o candidato a prefeito, vão, na verdade, buscar voto para este prefeito se eleger. Muito bem, a ideia é que cada partido coligado, com um número de filiados, tem-se uma ideia de número de votos inicial, mais o trabalho de campo dos caras que serão candidatos a vereadores e vereadoras, se terá uma projeção de números, podendo assim dar a eleição para este que está almejando o cargo de prefeito, mas isto vale para governador e vale para presidente. A outra questão é que eles colocarão na nominata porque tem que preencher, e hoje existe inclusive um índice percentual de 20% que tem que ter mulheres. Muitas vezes são mulheres que só emprestam o seu nome por força da legislação, mas que não têm interesse nenhum na política. Mas ela poderá daqui a pouco fazer 30, 50, 60, 100 votos, e isto soma. É onde entra também o voto de legenda. O voto de legenda vai somar na proporcional hoje, que os deputados deveriam ter aprovado para acabar com o voto de legenda na proporcional, porque eles, sabedores de que tudo pode acontecer, jogaram isso para 2020. Ou seja, em 2020 não valerá mais a coligação na proporcional e nem o voto de legenda. O que significa dizer, se você votar no candidato, se ele for fazer uma boa campanha, ele poderá sim ser eleito. Porque hoje você não elege quem você quer, você elege você ajuda a eleger alguém dentro do sistema do partido. E aí está se formando e dando a continuidade de toda a sacanagem do que você está vendo hoje. Muito bem, ocorre que os partidos,
Eles estão atrás do quê? Dos cargos, ou seja, eles não estão interessados em você. Os candidatos a vereador, deputado estadual, federal ou senado também não estão interessados em você, estão interessados neles. E mesmo aqueles que não vão se eleger, já haverá um compromisso do candidato que está prefeito, do partido candidato que está para prefeito, em se elegendo, vai ter que acomodar aquelas pessoas que não se elegeram, mas que ajudaram a construir a vitória. Percebeu? Então é onde haverá o loteamento dos cargos. Um outro cenário está atrelado, que é ao partido coligado. Se ele fizer 1 ou 2 vereadores, ele também começa a ter um poder maior de fogo, porque esse prefeito também precisará da Câmara para poder aprovar e fazer suas reformas políticas, assim, de administração, por assim dizer. Então, esses 2 ou 3, 1 ou 2 ou 3, que foram para a Câmara de Vereadores, poderão exigir do prefeito algum espaço dentro do governo. O espaço é cargo, ou seja, poder colocar 1, 2 ou 3 correligionários seus, seja na saúde, seja no desenvolvimento social e assim por diante. É tudo um esquema muito bem montado para aqueles que fazem parte da executiva e começar a fazer parte desta corte fechada dita partidária. Eles alegam sobre representação política. A grande verdade é que já houve atrás que teria que ter a representatividade do Congresso Nacional um índice de 5%, ou seja, o número de deputados. Eles foram postergando, brigando, chegaram a 3%, chegaram a 2%. Ou seja, quanto naquele dos 5%, já deveria cair um monte de partido, porque não teria a chamada representatividade. Agora é bom que você entenda que quando um partido ou um deputado, ou seja ele qual for o legislador, disser eu tenho representação política ou eu tenho representatividade, não, ele não tem nada. Ele tem representatividade dele mesmo e do seu partido. Porque aqueles que são filiados ou a população não participa deste processo. Representatividade política, ela deveria ser no sentido de que se este que veio candidato, que se elegeu, este partido, ele defende uma determinada causa, uma bandeira, 1 ou 2 ou 3, não importa, e ele firma este compromisso com a população, com seus filiados, e ele vai trabalhar em cima daquilo ali, e não é o que acontece. Voltando àquela questão que eu falava sobre o Bolsonaro, por exemplo, o Collor caiu, e não estou dizendo que se o Bolsonaro vier a ser presidente, que ele vai cair. A grande verdade é que ele vai precisar de 14 partidos para formar a chamada base aliada. Ele e qualquer outro que queira, que venha a ser o presidente desse país, ou um governador de estado nesta eleição. Muito bem, diz-se que o Bolsonaro está já com 150 deputados que o apoiarão. Mas para quem não sabe, esses deputados foram todos coordenados pelo Eduardo Cunha e fazem parte do famoso Centrão, que é entre 5, 6 partidos pequenos, mas que tem hoje na Câmara Federal 220 deputados e todos eles com uma fome enorme de abocanhar mais do que o seu quinhão. E isso, obviamente, compromete você. Desta forma, só tem uma solução, é eliminar com os partidos. E aí vem a outra questão. Como eles não têm compromisso com seus filiados, não têm compromisso com a sociedade, eles não cobram uma contribuição que deveria ser o correto. Seria a legalização. Então buscaram na forma da lei, a partir inclusive da Constituição, para dizer que para fortalecer os partidos, então tem o fundo partidário e ainda tem uma parte do financiamento público de campanha e a outra parte privada, que agora está uma discussão, fica público de campanha, fica privado, fica misto, o que acontece? O certo é não ter nem o fundo partidário e nem o financiamento. Saíram agora quase 2 bilhões de reais, enquanto a saúde agoniza, a educação está um caos, a segurança nem se fala e por aí vai. E não há dinheiro. A estrada tem que esperar e assim por diante, você sabe disso nas notícias de todos os dias. Mas eles estão com seus quinhões. Para você ter uma ideia do que é a sagacidade desse esquema corrupto, é que agora, tanto nas esferas presidenciáveis, quanto nas esferas dos que serão candidatos a governador, vários partidos estão lançando seus candidatos. Bem verdade, e estão no jogo de cena
é provocar aqueles partidos, 2 ou 3, que realmente vão ter a intenção de voto do eleitor, através dos números que os partidos estão colocando, e esses outros então estão dizendo, se tu não fechar comigo, eu vou fechar com outro, ou eu vou embaçar a tua jogada. Percebe como é que é o esquema? Então alguns vão recuar. Agora tem um esquema pior ainda. 3, 4, 5, 6 candidatos a governo do Estado, por exemplo, poderá provocar um segundo turno, mas há um partido ou outro que vai entrar nessa disputa não para ganhar, mas para tirar votos daquele que pode ser mais forte, e o interesse é levar outro candidato a ser o governador de um estado ou governador de um estado. Acontece que, nesse cenário, em havendo um segundo turno, olha a sacanagem, em havendo um segundo turno, aqueles que perderam para ser governador, o partido vai fazer uma realocação, estudando os números e possibilidades, e vai se aproximar de um dos dois que ficou para o segundo turno. Termina aí? Não. A um vai ganhar, obviamente, e quem se coligou com este que ganhou, já vai estar pré-determinado a questão das distribuições, de novo, de cargos. Contudo, todavia, entretanto, aqueles que se juntaram ao que perdeu, nem tudo está perdido. Porque esses partidos, se eles fizeram um deputado que seja, ou 2 cada partido, eles entram no jogo de novo para ir para cima daquele que vai ser governador e lá na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal fazer beicinho, e se o governador ou o presidente não lhes ceder, não lhes abrir nada, eles vão votar contra e vão fazer oposição cerrada em cima deste governador ou deste presidente, até que seja aberto o espaço para que eles possam ter dentro do governo. Este espaço é para empregar os correligionários ou mesmo os amigos dos deputados. A corrupção é tanta que agora há pouco, na calada da noite, enquanto você e eu dormíamos, os deputados aprovaram uma lei contrariando já uma lei que estava vigente sobre o nepotismo, mas agora então abrindo espaço para os parentes e correligionários, por exemplo, no Anatel, Anael e assim por diante. Desta forma, voltando ao Bolsonaro, por mais que ele possa ter boa intenção, ele não vai salvar o Brasil de nada. Até porque, se ele não fizer os 14 partidos, ele vai ter, num determinado momento que ele precisar de uma votação, ele vai procurar o deputado ou a sua assessoria, ou seus ministros, enfim, e vão dizer para ele simplesmente: presidente, não dá para fazer nada com o senhor. Nós não estamos tendo espaço no seu governo, não tem nada para nós. Percebe? E aí então o Bolsonaro, que é hoje um nome em evidência dos que querem acabar com a corrupção, ele vai ter que ceder, ou seja, vai ter que criar cargos ou abrir espaço para estes correligionários dos partidos ou do deputado poder também ter o seu quinhão dentro dessa seara milionária, onde todo o dinheiro é direcionado para esse interesse e nunca para o seu. Eu acredito que eu não me esqueci de muita coisa, porque eu não quero me estender muito. Então, nós já falamos sobre as coligações, sobre o fundo partidário, sobre filiação, sobre a fundação do partido, a corrupção. Então, eu quero dizer para você o seguinte: quer acabar com a corrupção? A primeira coisa que você tem que ter em mente, isso é uma ideia utópica, a corrupção nunca vai acabar. Mas nós podemos diminuí-la consideravelmente. E para terminar com esta corrupção dos partidos e de tudo que nós estamos vivenciando, tem que acabar com os partidos. São 35 partidos. E todos eles levaram o seu quinhão para o fundo de campanha. Uma outra situação de tão corroído que está esse Congresso, Michel Temer usou as emendas parlamentares, outro viés eleitoreiro, onde durante um exercício fiscal ficam milhões do seu dinheiro preso para os deputados, para eles fazerem as chamadas emendas parlamentares. O que é isto? São os projetos que têm que ser feitos no município, seja para saúde, educação, esporte e assim por diante. Então, este município, este prefeito, vai entrar com um projeto no setor competente, mas vai buscar, através do deputado, a liberação do recurso. Este prefeito ou estes prefeitos, obviamente, eles vão, no nicho eleitoral deste deputado, eles vão valorizar o nome deste deputado,
facilitando assim então a reeleição dele. Desta forma, se você quer acabar com a corrupção, tem que acabar primeiro com o número excessivo de partidos. Eu continuo defendendo 4 partidos. Um de extrema esquerda, que hoje em Sila estaria representado pelo PSOL, um de extrema direita, que hoje estaria representado pelo DEM, um de centro-esquerda, que hoje estaria representado pelo PT, e um de centro-direita, que estaria hoje representado pelo PSDB. Primeiro ponto. O segundo ponto é reduzir o número de deputados. O segundo ponto, terceiro ponto, é acabar com o fundo partidário, acabar com o fundo público de campanha e fazer com que os partidos voltem à sua origem e fixem nos seus filiados a sua plataforma dos interesses políticos sociais para a nação. Desta forma, nós teremos partidos com nome, sobrenome e cara. Se você não fizer isto, esqueça. Esqueça o Bolsonaro, esqueça qualquer um deles, porque nada vai mudar. O outro ponto que eu quero destacar com você, se você quer acabar com a corrupção, nesse sentido, não reeleja ninguém. Porque se você reeleger um deles, é uma fruta podre e vai contaminar algum novo. Por que eu digo não reeleger ninguém? Porque mesmo que há gente boa dentro de toda essa podridão, mas eles estão lá há 20, há 30, 35 anos. E o que eles fizeram? Agora, nesta campanha, virão todos eles para a televisão, naquele espaço de propaganda eleitoral, e dizer: meu eleitor, meu amigo, minha amiga, eu estou aqui para pedir a confirmação do seu voto novamente, para continuar lutando pela educação, pela saúde, etc. Tá, mas aonde? Se você prestar atenção, estão eleitos médicos, administradores, empresários, gente da área da saúde, da segurança pública, e tudo isso está virado num caos. Prova está que eles estão lá para os interesses deles e não querem largar a famosa tetinha. Enquanto eu falava, me lembrei, as coligações hoje também servem para aumentar o espaço de televisão e de rádio. Olha a sacanagem. Eles ampliando isto, aí eles têm mais tempo para mentir para você. E se você prestar atenção, agora todos eles vêm discursando a mesma coisa. Todos eles vão ter, todos os partidos, têm uma solução para a saúde, uma solução para a educação, uma solução para... Enfim, todos os problemas necróticos do país. Agora eu te pergunto, por que esse partido, se ele fosse sério, ele não se pronunciou antes? Por exemplo, dizendo que levou uma pauta para o governo, mesmo não concordando com a posição do governo, ele levou uma pauta para auxiliar o governo a resolver questões do país. Não, eles seguram quietos durante 4 anos para poder tomar de assalto o governo, então entrar uma outra gleba desse cenário sólido político, corrompido, corroído e podre que nós estamos alimentando. São bilhões. Quando é que você vai acordar? Então abandona os fake news, abandona a ideia de que Bolsonaro é o salvador da pátria, porque não é, e presta atenção no que os candidatos vão dizer para você, se caso eleitos forem. O Ciro Gomes, não estou defendendo o Ciro Gomes, mas até o presente momento é o único que já sinalizou em fazer uma reforma política. Agora, sinalizar não é tudo, porque em bem verdade vai precisar, ele vai encaminhar um pedido para o Congresso que tem que autorizar, porque isso é uma cláusula pétrea e é o Congresso que tem que autorizar. Mais uma vez, se você reeleger uma maioria, nunca vai ter uma reforma política partidária, porque eles não têm interesse. Percebe? Então foi criado, nós permitimos que fosse criado um sistema extremamente, um crime muito bem organizado por esses canalhas que estão aí, chamado partidos e chamados os senhores representantes políticos da nação, que em bem verdade estão ali só para ganhar o seu quinhão e muito mais que o seu quinhão. Eu acho que eu não me esqueci de nada. Vale a reflexão. O que eu estou falando para vocês são todos fatos da legislação brasileira e não haverá uma outra forma de mudar. Se você quer, de novo, vou insistir, se você quer acabar com a corrupção, temos que acabar com esse sistema partidário corrompido, prostituído e corrupto. Temos que acabar com o fundo partidário, com o financiamento público de campanha, com as benesses dos deputados, o fim do foro privilegiado,
diminuir o número de cadeiras no Congresso Federal em todas as esferas do país, municipal, estadual e federal, e acima de tudo, defendo o voto distrital, porque o deputado ele tem que responder muito mais depressa para o seu eleitor, sob pena de ser deposto e assumir um outro, ou sob pena de não se reeleger. A decisão está nas suas mãos. Eu te fiz uma explanação didática, uma aula sobre esse sistema corrupto que foi montado no país há muito tempo e que está muito difícil de tirar. Por isso eles fazem o que bem entendem, por isso aumentam os seus salários, por isso eles criam benefícios para eles, para os seus familiares, para os seus financiadores, que são empresários, etc. E nunca vai chegar em você, que é o cidadão que trabalha de sol a sol, que é tributado severamente, tudo que você come, usa, veste, tudo está tributado, além do que aqueles que entram com a carga tributária através do imposto de renda retido na fonte, chegando até 27% do seu ganho é tolhido para pagar este bando de sem vergonhas que não estão nem aí para você nem para ninguém. Não fosse verdade, não estariam morrendo tanta gente, seja pela falta de segurança, seja pela falta de estrutura nas rodovias, seja pela falta de investimento na saúde. E pior de tudo, a falta de investimento na educação, que forma ignorantes e quase que com certeza que serão aliciados pelo tráfico, pelo crime organizado, e nós estamos cada vez mais aturdidos com tudo isso e pagando esses que agora vão correr de um lugar para o outro para tentar se reeleger de novo e ficar mais 4 anos mamando com o velho discurso: estamos lutando pelo país. Não é verdade. Pense nisso e faça o seu juízo de valores e a sua escolha. Mas se você quer mudar, o caminho é este. Se você gostou desse vídeo, dá um certinho no meu canal, se inscreve, ativa as notificações e principalmente compartilhe e comece a discutir isso. Bolsonaro não é um milagre, nenhum deles é milagre. O milagre está nas suas mãos, no seu voto. Primeiro, não votando em ninguém, não reelegendo ninguém e forçando que o próximo governo ou a nova bancada de deputados federais faça de fato um plebiscito ou um referendo para nós mudarmos nosso sistema político partidário, porque esse já não tem mais como sustentar. Fica com Deus.